Pessoal, vamos continuar falando agora sobre a questão de transferência bancária, mas dando algumas dicas a respeito de registro. Então, eu estou sempre comentando que um registro corretamente feito vai desde a classificação até também quando a gente deixa o máximo de informações possível ali dentro do que a gente escreve, para que a gente facilite então com essas informações, essa ampla gama de informações, o fato de que esse cliente pode entrar em contato conosco novamente pelo mesmo motivo, ou então de alguma forma ele está ali com um problema e ele entra em contato novamente para saber como que aquela demanda está sendo tratada. E quando a gente deixa essas informações, o nome do cliente, aquilo que a gente sondou, se a gente fez algum acordo, se a gente ficou de pedir uma ativa, se a gente ficou de fazer uma ativa, se a gente ficou de mandar um e-mail para ele depois que a gente recebesse a resposta de um time interno. Quando a gente deixa tudo isso no registro, uma pessoa que depois de nós atendo esse cliente vai ter ali as informações necessárias para demonstrar ao nosso cliente que a gente tem uma organização, que a demanda dele está sendo cuidadosamente olhada, então a gente passa para ele uma segurança, e isso é fundamental para a experiência que a gente está sempre querendo e buscando levar para os nossos clientes. Além disso, quando a gente também tem a classificação completa, sempre estou falando isso, frisando com vocês que a árvore de classificação ela nos ajuda a entender numericamente a nossa demanda. Você está vendo um aumento de volume em relação a qual assunto está havendo esse aumento, se a gente consegue, então, demonstrando por meio dessa inteligência que a gente precisa priorizar essa observação, a gente vai conseguir sentar ali e entender se existe uma correlação e qual é essa correlação para que haja o aumento de determinada demanda. Então tudo isso está aí ligado a um registro corretamente feito. Mas hoje eu quero trazer para vocês duas questões de registro que são muito importantes: o rechamado e a DNR. O rechamado, como vocês sabem, a gente publica dentro de um caso quando o cliente entra em contato conosco por um mesmo assunto, se aquele caso tiver sido resolvido em até 3 dias. Se é o 4º dia, a gente já não faria mais um rechamado, a gente criaria um novo caso com a mesma classificação. Ou se o caso ainda não está resolvido, a gente não vai ter esse limite aí de rechamada. O cliente entrou em contato novamente para falar sobre aquela demanda. A gente vai então fazer a publicação de um rechamado. E por que o rechamado é importante, pessoal? Lembrando, a gente faz essa observação, a gente vai visualizando, monitorando os nossos números para entender como que o cliente de alguma forma está ali interagindo com a nossa marca, como que ele está interagindo com o nosso atendimento e se o nosso atendimento tem sido eficiente. Então, quando a gente mede pelo rechamado a dificuldade que um cliente tem em conseguir resolver a sua demanda, sanar uma sua dúvida, a gente está fazendo no final, pegando esses rechamados e fazendo essa visualização, a eficiência do nosso atendimento. E quando a gente vê também taxa de rechamado por tema, a gente consegue visualizar quais são os principais temas que de alguma forma a gente não passa com tanta clareza, ou então o cliente tem uma dificuldade de receber um atendimento inicial que já passe para ele todas as informações necessárias para que ele saiba como que a gente vai proceder, o que a gente precisa que ele nos envie, ou então como que a gente também vai retornar esse contato caso seja necessário. O rechamado ele vai nos ajudar a entender isso, ele vai ajudar a medir a dor desse cliente em ter ali o nosso contato sendo suficiente apenas uma vez para alinhar com ele as expectativas a respeito daquela demanda. Então, quando a gente faz o rechamado, a gente está garantindo ali que a gente também vai acompanhar a eficiência do nosso próprio atendimento, tá bom? Enquanto eu digo área, enquanto operação de relacionamento com o cliente, não vamos nos esquecer que nós somos analistas, então nós precisamos ter um olho também em relação à experiência do nosso cliente, e não apenas passar para ele as informações relacionadas à nossa demanda. Faz parte do nosso escopo ter essa postura ativa e essa postura de sempre estar pensando em como melhorar, seja por meio de um fluxo, seja por meio de uma
informação que a gente passe de uma maneira melhor, o controle de objeção, a experiência do nosso cliente. E a DNR, que é a demanda não resolvida, é uma maneira que a gente tem também de entender a eficiência do nosso atendimento. Então, quando a gente precisa que o cliente de alguma forma nos passe alguma informação para que a gente faça a finalização daquela demanda. Vou dar um exemplo aqui dentro da possibilidade, né, que a gente tem de transferência bancária. A gente sabe que alguns clientes fazem o cadastro, fazem os seus cadastros conosco no CNPJ e não possuem uma conta no CNPJ, e que a gente pode, depois de a gente já ter oferecido algumas outras opções para o nosso cliente e ele não ter aceito, a gente leva ali a possibilidade de ele fazer a adição de uma conta ligada ao CPF dele e a gente habilita essa conta. Então, é uma demanda dentro de transferência bancária que a gente precisa que o cliente nos passe dados justamente dessa conta ligada ao CPF dele. Se a gente está atendendo esse cliente, a gente já fez ali a AVS necessária, a gente já informou para ele o que vai ser necessário para que a gente consiga auxiliá-lo, mas ele inativa sem nos passar os dados da conta. A gente vai criar esse caso e a gente vai retornar a ele por e-mail, né? Olha, eu estava te atendendo, fulano, mais cedo e fiquei de te auxiliar, mas infelizmente não tive acesso aos dados da sua conta. A gente envia esse e-mail para ele. Digamos que esse cliente, então, no dia seguinte, quando você entra lá no caso, você visualiza que ele não respondeu. No segundo e-mail, como a gente já sabe, a gente já envia informando para ele que a gente vai finalizar por falta de resposta àquela demanda, mas que ele pode entrar em contato conosco caso ele deseje dar continuidade. Isso, pessoal, vocês concordam comigo que a demanda foi criada, a gente teve um atendimento com esse cliente, ele identificou a demanda, a gente já passou para ele também de que forma a gente conseguiria auxiliá-lo, mas a gente não conseguiu finalizar, porque a gente não conseguiu habilitar essa conta bancária para ele fazer a transferência. Então, é uma demanda que não foi realizada, mas a gente já chegou ao final das nossas possibilidades de auxiliar esse cliente. A gente já criou um caso, a gente já enviou um e-mail e não houve resposta. Então, é uma demanda identificada, foi um atendimento realizado, mas que não foi finalizado, né? A demanda não foi finalizada. Então, isso é uma DNR. No final desse tratamento, depois de enviar o segundo e-mail, a gente tem que colocar no início do assunto DNR e fazer lá o check, né, na pick list de demanda não realizada também, porque a gente vai conseguir fazer a visualização justamente da eficiência que a gente está tendo em finalizar essas demandas em que a gente precisa de alguma forma ter ali algum tipo de informação do nosso cliente também para conseguir levá-la até o final. Então, pode ser uma DNR, uma troca em onde a gente precisa do endereço e o cliente não nos passa o endereço, ou então o cliente de alguma forma gostaria de um chip, ele não nos passa a operadora, a gente envia um e-mail, mas é importante que a gente tenha em mente isso. A demanda não realizada é uma demanda que a gente finaliza a tratativa internamente, a gente não finaliza a demanda, pessoal. A demanda não chega a ser realizada, mas a gente finaliza a tentativa de auxiliar o nosso cliente por meio aí das comunicações que a gente tem, seja no chat, seja no e-mail, se a gente tiver então que dar um prosseguimento por meio desse canal, tá bom? Então, pessoal, outra coisa também que eu quero finalizar aqui falando, a gente subiu recentemente novas árvores, né? E transferência de saldo também está com categorias muito legais lá para a gente conseguir detalhar o motivo pelo qual o nosso cliente está entrando em contato dentro dessas demandas. Então, aumento de Pix, agora a gente consegue categorizar, não reconhece transferências recebidas, não reconhece transferências realizadas, dados divergentes, limite de transferência, prazo de compensação, tudo isso agora está ali categorizado, detalhado para a gente conseguir criar casos mais específicos relacionados às nossas demandas de transferência. Então, deem uma olhada lá, eu já tinha dado essa sugestão para vocês em treinamento anterior, abram a Rocket, deem uma olhada nessas novas categorias, para a gente conseguir ter aí bem alinhado quais são as nossas novas possibilidades de fazer classificações dentro de transferência de saldo. Até mais, pessoal!